A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu sou Cideuci Ribeiro, presbítero pela Assembleia de Deus, Ministério Fama, Goiânia, Goiás. E hoje eu trago para vocês a lição de número 8, que tem como título Jesus e a Mulher Adúltera, a manifestação da graça em meio à condenação. Essa é uma lição da revista Betel Dominical Adulto e será ministrada no próximo domingo, dia 24 de agosto, e a revista do terceiro trimestre de 2025, que traz como tema Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma milagres, ensinamentos e a promessa da vida eterna no Evangelho de João. Antes de continuar, eu quero pedir para que deixe o seu like no vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e clique no sininho, ativando as notificações. Assim você vai ser lembrado quando novos vídeos forem postados aqui. E tudo isso é de graça. E isso faz com que o YouTube reconheça o vídeo como relevante e entregue para mais pessoas. Eu quero garantir também que se você ficar comigo até o final desse vídeo, você poderá receber um presente especial. Não estou dizendo que todos vão receber, há uma condição, mas isso eu revelo nos últimos segundos. Dito isso, meus irmãos, vamos à nossa lição. Lembrando que caso você tenha alguma pergunta a fazer ou queira propor alguma sugestão, eu peço que deixe nos comentários que eu respondo à medida do possível. Dito isso, vamos à nossa lição. Texto áureo. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? João, capítulo 8, versículo 10. Então aqui já vamos começar com uma questão, um questionamento, uma pergunta de Jesus feita àquela mulher. Verdade aplicada. Perdoar uns aos outros como fomos perdoados por Deus em Cristo é uma das marcas do verdadeiro cristão. Fica claro que para sermos de fato cristãos, precisamos perdoar. Se guardarmos rancores, meus irmãos, nós precisamos buscar em Deus uma solução para isso, porque isso não é uma marca de um cristão verdadeiro, mas o ato de perdoar, sim. Objetivos da lição, normalmente são 3. Primeiro deles, saber que culpa expõe e condena os próprios acusadores. Saber que culpa expõe e condena os próprios acusadores. Fica muito claro que quem culpa, quem condena, é exposto. Ressaltar que Jesus advoga a nosso favor. Se formos culpados ou se produzirmos alguma coisa que proporcione culpa, podemos recorrer a Cristo, porque ele advoga a nosso favor. Reconhecer a gravidade de cometer adultério. Esse é o terceiro objetivo da lição. O quanto isso é grave, meus irmãos. Nós vamos compreender nessa lição a proporcionalidade desse ato. Textos de referência. Se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 4 ao 7, depois 10 e 11. Versículo 4 diz assim: E, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam a eles, tentando-o, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Versículo 10. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Ou seja, o julgamento foi anulado. Anulado pelo perdão. Anulado pela revisão de consciência. A pergunta de Jesus sobre aquilo, ou seja,
A proposta de Jesus fez com que aqueles homens pensassem e repensassem na sua condição, e isso fez com que eles recuassem e não apedrejassem aquela pobre mulher, pobre pecadora. Assim como nós também somos pecadores, mas com a graça de Deus alcançamos o perdão. Introdução. Hoje veremos um exemplo prático da verdade de que Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar, não para a condenação. João 3,17. A obra da redenção não diminui nem ignora a gravidade do pecado e a necessidade de castigo. Jesus Cristo, porém, levou sobre si a culpa dos nossos pecados e assim não há condenação para os que vivem unidos a Ele, conforme Romanos 8, versículo 1, que deixa claro: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meus irmãos, imagine que você está em um tribunal, né? Ali acompanhando um julgamento. De um lado, há um acusador, com provas, pronto para condenar. E do outro lado, você, sem desculpas, consciente de que realmente errou, e a sentença parece inevitável. Mas de repente entra alguém e diz: eu assumo a culpa dele. Meus irmãos, isso é como abrir um portal para uma nova dimensão do que está acontecendo naquele momento. E o juiz aceita. Esse é o papel de Jesus por nós. Ele não veio para ignorar o pecado, mas para assumir o castigo que era nosso. O pecado, ele não fica sem punição. O pecado é punido. Os nossos pecados foram punidos em Cristo Jesus. Cristo assumiu o risco. E por isso, como Paulo afirma, não há condenação para quem está unido a Cristo. E nós estamos nele, agora puros. Hoje nós vamos olhar para um caso real, um episódio público e constrangedor, muito constrangedor. E nós vamos entender como essa verdade se manifesta. Vamos ao tópico 1. O adultério, um pecado com consequências e feridas profundas. O autor da carta aos Hebreus nos diz que o adultério é pecado. Hebreus 13, versículo 4. Portanto, quem adultera se opõe à vontade de Deus. Estar contrariando a vontade de Deus. Ou seja, está atentando contra os mandamentos do Senhor. Eu quero que você imagine agora uma cidade pequena do Antigo Testamento. Ali as casas são simples, onde as famílias vivem próximas umas das outras, e de repente um burburinho começa a surgir e se espalhar pelas ruas da cidade. Alguém foi flagrado em adultério. A tensão aumenta, as pessoas se reúnem e, segundo a lei, a punição é a morte. Aí um silêncio toma conta de repente. O peso da transgressão é tão grande que a comunidade inteira sente as consequências. Essa cena pode nos parecer distante, não é mesmo? Mas o princípio espiritual permanece até os dias de hoje. O adultério não é apenas uma falha conjugal, é uma ferida contra Deus, contra o próximo e contra si mesmo. Nós vamos entender e compreender o que Jesus traz para nós a respeito desse assunto, que essa lição nos ensina. 1.1. Reconhecendo o adultério. O adultério acontece quando um dos cônjuges se envolve em um relacionamento amoroso extraconjugal. João nos diz que o mestre estava ensinando no templo quando foi abordado pelos escribas e fariseus, que lhe trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Lá está em João, capítulo 8, versículo 2, 4. Jesus estava no templo, sentado, ensinando calmamente. O ambiente é de reverência, até que a porta ela se abre, de forma abrupta ali, né? E um grupo de homens entra arrastando uma mulher. Eles não vêm para ouvir
vem para expor, para constranger. A multidão que estava ali em volta se cala, claro, né? Com a cena daquela, quem vai ficar, né? Vai falar alguma coisa, vai simplesmente ficar atônito, né? O pecado dela é real, inegável. Ela foi pega em flagrante. O adultério, como diz a palavra de Deus, é um pecado contra Deus e contra a própria estrutura familiar. É um atentado contra a família. No Antigo Testamento era punido com a morte. A gente vê, se você for estudar, você vai entender isso. Hoje, ainda que não tenhamos a pena capital, que é a pena de morte, o adultério ele destrói lares, fere corações e deixa marcas profundas na alma de quem foi traído. Quando olhamos para essa cena, nós percebemos que Jesus ele não nega a gravidade do ato, não, mas também não se deixa usar como ferramenta de acusação manipulada. Ele não se permite ser manipulado por aqueles homens, de maneira alguma. 1.2. O adultério afronta o Criador. O apóstolo Paulo nos ensina que o corpo do cristão é o quê? É o templo do Espírito Santo. Portanto, deve ser preservado para a glória de Deus. Adulterar, portanto, é uma afronta grave a Deus, sendo um ato condenável, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Você pode ver Êxodo, capítulo 20, versículo 14, Deuteronômio 5, versículo 18, Romanos 13, versículo 19 e Gálatas 5, versículo 19. No Templo de Jerusalém, o Templo de Jerusalém é um lugar sagrado, respeitado, ou era, separado para adoração. Agora imagine você, alguém profanando esse templo, desrespeitando diante de todos. Vamos falar assim como a igreja, né? Um lugar, o espaço da igreja. Alguém desrespeitando esse ambiente. É assim que Deus vê o pecado sexual, como uma profanação do templo que é o nosso próprio corpo. Quando Jesus ele disse que qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério no coração, ele não estava exagerando, mas ele estava revelando que o pecado começa no íntimo, no nosso interior. É como uma semente que, se ela não for arrancada da terra, que é o nosso coração, ela cresce até se tornar um ato consumado, uma árvore gigante. Na cena dessa mulher, os acusadores viam apenas o ato. Jesus via a raiz do problema. E lá que ele quer tratar. É lá, é o problema. Não é o ato em si, a questão. Nós estamos falando de perdão nesse caso aqui. Se o adultério ele afronta o Criador, o perdão ele traz luz, ele traz de volta a paz entre o Criador e a criatura. 1.3. O sexo foi criado por Deus. Quando Deus instituiu o casamento, ele assegura o relacionamento sexual entre o casal. Portanto, deixará o varão, seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Quando Deus criou o sexo, ele não fez como algo sujo ou vergonhoso, de maneira alguma, mas como presente para o casamento. O sexo une emocionalmente, fisicamente e espiritualmente o casal. E é como se você pegasse a argamassa que ajudasse a manter as pedras firmes ou os tijolos firmes na construção de uma casa. A mesma forma é o ato sexual entre o casal. Faz com que essa conexão permaneça, que essa casa permaneça de pé. Mas quando ele é usado fora do plano de Deus, ou seja, fora do casamento, o que foi criado para unir passa a ser uma força destruidora, avassaladora. Na cena bíblica, os fariseus eles usaram a lei para tentar armar uma cilada para Jesus. Eles citaram corretamente o mandamento. Eles disseram, não adulterarás, que diz, né, na verdade, não adulterarás.
mas ignoraram o objetivo maior da lei, que era a restauração, e não simplesmente eliminar. Da mesma forma que aquela mulher, todos nós poderíamos estar diante de Jesus. Poderíamos estar expostos em nossos pecados. A questão não é se somos culpados, porque somos, mas se aceitamos o advogado que se oferece para nos defender. Essa é a questão. Errar é muito comum, cometermos erros. Mas agora, o que é incomum é não aceitar a correção. O erro, ele é feito para ser praticado uma só vez, se for. Quando não é possível evitar, ou quando você, de forma fraquejada, caiu e cometeu o erro. Ele é para ser corrigido. Ainda bem que temos essa oportunidade de corrigirmos nossos erros. Jesus, ele não relativiza o pecado, ele fica bem claro isso, mas ele também não nos deixa sozinhos na culpa. Ele diz, vai e não peques mais, porque ele disse para aquela mulher. Se hoje, a pergunta que eu faço, e que fica aqui, se hoje Jesus escrevesse algo no chão sobre você, o que ele escreveria? Qual seria ali a narrativa dessa história? Uma acusação ou um lembrete de perdão? Tópico 2. Perdoador ou acusador? O próprio Deus foi questionado por escribas e fariseus sobre o destino de uma mulher flagrada em adultério, que era Jesus, o próprio Deus, o Filho de Deus. Infelizmente, Satanás continua usando esse mesmo artifício hoje, até dentro das igrejas, ocasionando divisões devido às suas acusações. Quanto ele é sujo. Nós sabemos o quanto o inimigo é sujo. Pense numa praça, uma praça cheia de pessoas com olhares curiosos, pessoas tensas ali voltadas, olhando para o centro daquela praça. E no meio ali da multidão, uma mulher humilhada. E ao redor dessa mulher, líderes religiosos. Imagine, um monte de pastores, presbíteros, diáconos ali, com a expressão de sede de vingança. Eles não trouxeram para restaurar, mas para expor, fazer dela um espetáculo. O cenário não é apenas uma história antiga, meu irmão. Hoje, dentro de muitas igrejas, Satanás ainda está utilizando dos mesmos recursos. Acusações que não visam a justiça. Acusações que visam a destruição. As feridas mais profundas nem sempre vêm do mundo lá fora, mas de acusações dentro do próprio povo de Deus. A Bíblia nos ensina que um reino dividido entre si, ele não prospera. Ele não se mantém de pé. E isso é muito triste. Uma coisa é você denunciar o mal. Outra coisa é você acusar os próprios irmãos. E esse episódio, ele nos mostra a diferença entre agir como acusadores ou como perdoador. A cena de uma pessoa ali, exposta publicamente, diante dos olhos de todos. Então devemos tomar bastante cuidado na hora de corrigir alguém, né? Nós não devemos ser acusadores, mas perdoadores. Compreender a causa, a raiz que levou aquela pessoa a praticar aquele ato. 2.1. A malícia dos acusadores. Os escribas e fariseus maldosamente levaram uma mulher flagrada em adultério ao templo, onde Jesus ensinava. Queriam pressionar Jesus diante do povo que ali estava. Se ele concordasse com o apedrejamento, poderia ser acusado de ir contra as autoridades romanas. Caso perdoasse
a mulher, Jesus estaria indo contra a lei de Moisés. Ou seja, de qualquer forma, ele estava numa situação que provavelmente, diante daqueles homens, para eles, Jesus não sairia daquela situação. Não conseguiria se desvencilhar daquilo. Mas Jesus era Jesus. Ele é Deus. E ele estava pronto ali, preparado para toda e qualquer situação. Jesus estava ali no templo de manhã, logo cedo, e ele estava cercado de pessoas. Pessoas que ouviam o que ele estava dizendo ali com bastante atenção. Aí, de repente, tudo muda. A atmosfera se transforma. Entra um grupo de homens arrastando aquela mulher, querendo matar 2 coelhos com uma única cajadada. Tanto a mulher quanto Jesus. Eles interrompem os ensinamentos de Jesus, o que Jesus estava ensinando ali, e apresenta aquela mulher como um troféu. E a mulher que eles consideravam culpada. E qual era o objetivo daquilo? Não era aplicar nenhuma justiça, nada disso. Era armar uma cilada. Uma armadilha dupla. Se Jesus confirmasse a sentença da lei, morte por apedrejamento estaria contra Roma, pois apenas os romanos eles tinham o poder de aplicar a pena capital. E se absolvesse, iriam acusá-lo de desprezar a lei de Moisés. E o que fazer agora? Mas existia um detalhe ainda muito mais duro, muito mais cruel. A lei exigia que o homem também fosse punido. Levítico 20, versículo 10. Deixa isso muito claro. Mas onde estava esse homem? Cadê o camarada que foi pego em adultério com ela? A ausência dessa prova, isso deixa claro que eles não queriam justiça. Eles queriam um espetáculo público, uma humilhação, tanto para aquela mulher quanto para Jesus. Eles queriam humilhar o Filho de Deus. Essa cena nos lembra que existem acusações que parecem legítimas. Nós vemos aí algumas manobras, infelizmente, no nosso dia a dia, da justiça, mas isso não vem ao caso. É raiz do mal. A manipulação baseada em interesse pessoal, ela existiu sempre e sempre vai existir, infelizmente. E ali estava aquela mulher e Jesus, numa situação crítica. Mas Jesus sabia o que fazer. 2.2. Jesus ignora os acusadores. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Meus irmãos, isso aqui foi um balde de água fria na intensa vontade de fazer algo maldoso ali. Todos eles olharam para Jesus, esperando que ele caísse na armadilha. E aí surge ali um silêncio, né? Todo mundo começa a repensar a sua posição. Aí Jesus se abaixa e começa a escrever no chão ali. Nós não sabemos bem o que foi escrito, mas nós sabemos que aquilo causou um impacto muito forte. O clima todo mudou, os corações começaram a repensar. Aí, então, ele se levanta e lança uma sentença inesperada. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. O que acontece com isso? O que Jesus fez? Ele desarmou os acusadores. Não por meio de um debate ali judicial, jurídico, sei lá, mas ele expôs a consciência de cada um. E um por um, eles largaram as pedras e se afastaram. O diabo, ele continua sendo o acusador dos irmãos. Isso está lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Mas Cristo nos ensina que não devemos embarcar na postura de acusar, e sim de examinar o próprio coração. A pergunta que fica é: você tem mesmo condições de atirar pedra? Atirar a primeira pedra? 2.3. O advogado fiel. Podemos imaginar o pânico daquela mulher diante de seus acusadores, mas ela encontrou um excelente advogado de defesa. O nosso advogado de defesa não perde nenhuma causa. É Jesus. Nós sabemos bem que ele intercede por nós. Ele é o nosso advogado.
Aquela mulher, até então, estava ali paralisada, imóvel, esperando o peso das pedras. E ela ouviu um silêncio repentino. Foi isso que ela acabou ouvindo ali. Ela ergueu os olhos e percebeu que os acusadores não estavam lá. Apenas Jesus permaneceu diante dela. Ela olha para ele e pergunta, quer dizer, ele olha para ela e pergunta, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E quando ela responde, ninguém, Senhor, Jesus diz, nem eu também. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Nós vemos aqui um advogado perfeito. Ele não relativiza o pecado, mas também não deixa o pecador sozinho, abandonado. Você tem valor. Não importa os seus feitos, seus pecados não importam. Jesus está pronto para te oferecer o perdão. Ele não te deixa só. Ainda que haja muitos que te acusem, haja muitos que te difamem a sua vida, e talvez você realmente seja digno disso, mas Jesus ele está pronto para te perdoar. Nós vemos isso na mulher samaritana. A mulher samaritana ela não tinha nem amigo, ela tinha vergonha. Ela ia para o poço meio-dia, horário que não havia ninguém lá, para não encontrar com ninguém, para não ser confrontada com a sua vergonha. Assim, existem muitas pessoas dessa forma. Aquela mulher também, a mulher que foi pega em adultério, ela estava ali carregada de vergonha. Era a única coisa que restava para ela. Mas Jesus ficou lá e ofereceu para ela o perdão. Ele apontou um novo caminho. Satanás pode até tentar acusar, mas Jesus é o advogado que nunca perde uma causa, porque já pagou o preço por todas elas. E todos os dias, irmãos, temos de fazer escolha, de agir como acusadores ou agentes de perdão. Os acusadores, eles buscam expor, Jesus busca restaurar. Os acusadores se alimentam de falhas alheias. Jesus oferece uma nova chance. É assim aonde? No tribunal da vida. Nós precisamos decidir. Estaremos com as pedras na mão ou com as mãos estendidas para ajudar? Essa é uma pergunta que fica. Tópico 3. Jesus nos ensina a perdoar. Na passagem da mulher adúltera, Jesus não somente salvou a vida dela, mas também ensinou aos seus discípulos sobre o perdão. Além disso, ele orientou a mulher a não mais pecar. João 8, versículo 11. Isso nos mostra a relevância do perdão no processo do discípulo. Mateus 6, versículo 14 e 15. Imagine a cena final do episódio da mulher adúltera. Os acusadores já foram embora, o silêncio é quase que palpável ali, né? Apenas Jesus e a mulher permaneceram ali. Ela ainda estava tremendo, sem saber se aquela trégua duraria por muito tempo ou se novas pedras começariam a aparecer. Mas Jesus, ele quebra o silêncio não para condenar, mas para ensinar, instruir. Não apenas aquela mulher, mas a todos que o seguiam. Jesus ele mostra que o discipulado não é só ouvir a doutrina, mas viver o perdão de forma prática. É impossível caminhar com Cristo sem aprender a perdoar, porque o perdão é a parte do DNA do reino de Deus. Devemos guardar isso em nosso coração. 3.1 Perdão, uma expressão de amor. Quando os acusadores foram embora, Jesus perguntou, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Jesus deixou claro que perdoar não é uma atitude de fraqueza, mas uma demonstração de amor pelo próximo. É isso mesmo. O diálogo simples, ele é carregado de muito significado. Jesus pergunta, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E aí ela responde, ninguém, Senhor. Aí Jesus vem com a frase que muda tudo, nem eu também te condeno. Vai-te e não peque mais. O perdão de Jesus, ele não foi um perdão barato, meu irmão. Ele sabia que pagaria por aquele pecado na cruz do Calvário.
Ele sabia que pagaria pelo pecado de todos nós. Mesmo assim, ele ofereceu como ato de amor perdão para aquela mulher. O perdão que recaiu sobre ela foi uma troca. O pecado que ela tinha recaiu sobre ele. E aqui nós aprendemos que perdoar não significa ignorar a verdade ou minimizar a gravidade do erro, de maneira alguma. Significa oferecer ao outro a chance de um recomeço. O amor verdadeiro, ele não encobre o pecado para proteger ninguém, mas ele cobre o pecador para restaurar, para trazer de volta a unidade, a essência original da vida que Cristo preparou para cada um de nós. 3.2 Perdoados e perdoando. O mestre, porém, mostra a medida com que devemos perdoar, segundo a medida do amor misericordioso do Pai. Efésios 4, versículo 32. Jesus estava cercado de homens que não tinham compaixão de nada, que não tinham compaixão por ninguém. Mas a postura de Jesus ali foi bem diferente, como nós vemos, né? Ele mediu o perdão pela régua da misericórdia de Deus, pela régua da misericórdia do Pai. Nós também fomos perdoados de uma dívida impagável. O pecado daquela mulher não foi maior do que o nosso, não. O nosso também não tinha preço, não tinha como pagar. Esse é o perdão que deve nos nortear. Não se trata de perdoar porque o outro merece. Não, necessariamente. Mas porque nós também fomos alvo da misericórdia quando não merecíamos. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós talvez fomos perdoados primeiro, antes, mas não somos melhores do que os que vêm depois. Como disse certo autor, ele disse assim que Jesus deu ao perdão uma profundidade social e espiritual que mudou a história humana. Ele mostrou que o perdão não é apenas uma prática pessoal. Ele mostrou que o perdão é um testemunho do reino de Deus. Então, quando você perdoa, você está mostrando que você faz parte do reino de Deus. Por isso, fomos perdoados. E por sermos perdoados, devemos permanecer e continuar perdoando. 3.3 Compreendendo o perdão. O perdão é um ato de misericórdia e compaixão. Jesus não veio condenar e sim salvar os pecadores. Devemos dar aos nossos semelhantes o mesmo perdão que recebemos de Deus, do Pai. O perdão, meu irmão, é como um óleo nas engrenagens. Sem ele, os relacionamentos travam, geram atrito e acabam se quebrando. Não existe um cristianismo sem perdão. Quando guardamos o rancor, é como trancar uma porta que Deus quer que fique sempre aberta. Na cena da mulher, Jesus expôs a falsidade dos escribas e fariseus. Mas ele também nos ensinou que perdoar é alinhar nosso coração com o coração do Pai. É ser coerente com a fé que nós professamos. Quem não perdoa anda na contramão do Evangelho. Porque todo o cristianismo nasce do perdão da cruz. Isso nós precisamos compreender. Meus irmãos, o perdão é um ato de misericórdia e compaixão. A sua prática traz benefícios não apenas para quem é perdoado, mas também para quem perdoa. Esse é um princípio que devemos guardar. Para concluir, nessa lição aprendemos sobre a gravidade do pecado e as riquezas da benignidade, da paciência, da longanimidade de Deus que nos conduzem ao arrependimento. Romanos 2, versículo 4. Mas também sobre viver segundo a vontade de Deus em todas as dimensões da vida, expressando no dia a dia o amor e a misericórdia do Senhor com os quais fomos abençoados. No final, a pergunta que fica, meus irmãos, é: quem temos sido? Acusadores com pedra nas mãos ou discípulos com mãos estendidas para ajudar a levantar? Perdão, meus irmãos, não é uma fraqueza.
Perdoar não é ser fraco. É muito pelo contrário. É a força de quem entendeu que foi perdoado por Deus. E cada vez que escolhemos perdoar, proclamamos ao mundo que a cruz ainda é suficiente para qualquer pecado. Para finalizar, se Deus usasse a mesma medida de perdão que você usa para os outros, como estaria a sua vida hoje? Bem, lembra quando eu falei no início sobre uma surpresa especial? Trata-se do e-book Os Três Impérios das Relações, onde eu revelo como as relações humanas moldam a nossa saúde mental e espiritual. Nesse e-book são explorados 3 tipos de relacionamento: opressivos, abortivos e carismáticos. Desse modo, você vai aprender como essas estruturas influenciam profundamente quem somos e como reagimos às frustrações da vida. Ao adquirir o e-book Os Três Impérios das Relações, você receberá um presente especial, que é o acesso para baixar também o e-book Herança, que é uma obra complementar que pode alavancar ainda mais o seu crescimento. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Caso você tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.